2. João, capítulo 1, versos 35 a 42. O texto diz assim: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscai? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que o tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós confiamos na iluminação, na capacitação do Senhor para a compreensão e aplicarmos esta palavra em nossa vida diária. Obrigado pelo privilégio que temos de nos concentrar agora na Tua palavra e que unicamente a Tua palavra, Senhor, nos direcione nesta noite. Assim nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Pode se sentar? Se for possível gravar aí, Malu, o vídeo, podemos colocar no YouTube, no Instagram depois. Meus amados irmãos, eu não sei se você observou o cartaz lá no mural da igreja, contendo as informações necessárias para quem deseja se inscrever no vestibular unificado da IPB. Isso a fim de se preparar melhor, tanto bíblica quanto teologicamente, para o sagrado ministério da palavra. Sugiro que você dê uma olhada depois no mural da nossa igreja. Irmãos, todos os anos a IPB disponibiliza no site e distribui esse informativo para os campos de todo o Brasil. E o meu desejo é que Deus desperte mais trabalhadores para a sua seara. Que Deus desperte mais trabalhadores, assim como despertou tantos pastores, missionários, ao longo desses praticamente 166 anos do presbiterianismo nacional. Você já conhece a história do missionário que implantou a igreja presbiteriana em nosso país? O nome dele é Ashbel Green Simonton. Foi um jovem alcançado pela graça salvadora de Deus, graça esta que o convenceu do pecado e da necessidade de servir a Deus no ministério pastoral. Esses dias eu até comentei aqui sobre a importância de um diário espiritual para registro dos acontecimentos das nossas vidas. E de acordo com o diário de Simonton, em 1854, ele mudou-se para Nova York a fim de cursar direito. Mas ao ser impactado por um avivamento espiritual, ele decidiu se preparar melhor, iniciando um curso de teologia.
E em novembro de 1858, ano em que ele finalizou seu curso de teologia, ele inscreveu-se na Junta de Missões Estrangeiras, escolhendo qual país? Exatamente o nosso país, escolhendo o Brasil como seu campo de preferência. Em abril de 1859, ele foi ordenado pelo presbitério e no mês de maio a Assembleia Geral aprovou a sua vinda como missionário para o Brasil. Como ele escreve no seu diário, exatamente no dia 18 de junho de 1859, ele embarca dos Estados Unidos, chegando em nosso país, no Rio de Janeiro, no dia 12 de agosto de 1859. Nós louvamos a Jesus, o dono de sua igreja universal. Louvamos a Ele pela IPB, esta igreja institucional, que esta semana, dia 12 de agosto, completará 166 anos de comprometimento com a palavra na proclamação do Evangelho em nosso país. E isso, meus irmãos, na instrumentalidade pioneira deste missionário norte-americano, carinhosamente chamado de Simonton. Qual é o nome deste missionário? Diga aí, Simonton. Exatamente. A história desse primeiro missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil tem tudo a ver com o texto que nós lemos nesta noite, o qual fala sobre o chamado dos primeiros discípulos. Os primeiros discípulos de Jesus, conforme registrado aqui pelo evangelista João. Um dos propósitos desse evangelho é mostrar que Jesus, mesmo sendo perfeitamente Deus, ele se relaciona com a humanidade. E este livro de João foi escrito na época para reagir contra uma doutrina chamada docetismo. Docetismo, a qual vem de um verbo que significa parecer. Ou seja, para os docéticos, Jesus não é Deus, mas apenas parece Deus. Inclusive, há uma seita muito conhecida em nossa cidade que nega a divindade de Jesus. Na época de João, se pregava assim, meus irmãos, que Jesus era inferior a Deus, por acreditar que Deus necessariamente estava distante do contato humano. Mas o evangelista João, inspirado por Deus, ele contrapõe a esta ideia, dizendo que o Verbo que é Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. João capítulo 1, verso 14, como o próprio João testemunha. E este texto descreve o momento em que a encarnação de Jesus faz sentido para os seus primeiros discípulos. Então, veremos 3 lições com base neste texto. A primeira lição é que os discípulos de Jesus são impactados pela sua obra salvadora. Isso nos versos 35 a 37, quando diz assim: no dia seguinte, estava João Batista outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-os dizer isto, seguiram Jesus. Seguiram Jesus. Irmãos, João Batista cumpre perfeitamente a missão ao preparar o caminho para o Salvador.
Ele foi o último dos profetas que, sendo também mestre e possuindo discípulos, e nesta ocasião ele estava na companhia de 2 dos seus discípulos. Assim como Jesus teve posteriormente, meus irmãos, João Batista tinha 2 discípulos mais próximos a ele. Inclusive, certa vez, 2 deles foram enviados para perguntar a Jesus se ele era aquele que haveria de vir ou se teriam que esperar outro. E com a resposta recebida e conferida pelos Escritos Sagrados, João Batista não tinha dúvidas que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, o cordeiro era o principal animal usado no sacrifício e significava que era um animal inocente e manso. É por isso que no Novo Testamento, especialmente aqui em João, Jesus é apresentado como um cordeiro. Um cordeiro. E um cordeiro com uma missão especial de morrer, de entregar a sua vida para tirar o pecado do mundo. E João Batista aqui, ao repetir o que ele já tinha dito no verso 29, a sua declaração aqui foi decisiva para que os seus primeiros discípulos viessem a ser os primeiros discípulos de Jesus. E ao ouvirem esta breve e forte mensagem, eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Aqueles 2 discípulos acabaram de se convencer, de ser impactados que Jesus era aquele que realizava a obra salvadora a fim de todo aquele que crê. E o verso 40 desse mesmo capítulo, João capítulo 1, verso 40, diz que era quem? Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Amados irmãos, nós acreditamos que o companheiro, que não é mencionado neste texto, o companheiro de André era João, filho de Zebedeu, que, sendo o próprio evangelista, omitiu o seu nome. Era uma modéstia comum entre os seus evangelistas para ser despretensioso em relação ao próprio valor. Para não se aparecer, ele não menciona o seu próprio nome. Nós temos crianças nessa noite aqui? Crianças, eu pergunto a vocês, qual era o nome dos 2 discípulos que deixaram de seguir João Batista para seguir a Jesus? Então, eu falei o nome do primeiro aqui, que era André. E o nome do outro foi, eu vou dar uma dica, foi quem escreveu esse evangelho que nós estamos falando aqui. Estamos falando sobre o evangelho de João. Significa que o companheiro de André se chamava João. Muito bem. Esses 2 homens, sendo pescadores, eles foram chamados para a salvação. Eles saíram da descrença para a crença em Jesus. E este é o primeiro estágio da relação dos discípulos com Jesus, que é simbolizada, então, esse primeiro estágio é simbolizado pelo batismo. Simbolizado pelo batismo daqueles que professam Jesus como Salvador. Ou, no caso da Igreja Presbiteriana, daqueles que são filhos dos pais que professaram Jesus, participando então da aliança, fazendo parte da igreja de forma que então experimentem de alguns benefícios como membros não comungantes, no caso das crianças.
Então, irmãos, João Batista estava pregando no Jordão. André e João deixaram de pescar para acompanhar Jesus, sendo profundamente influenciados pelos que viram e ouviram, recebendo o batismo de arrependimento. Foi João Batista que batizou eles. Eles receberam o batismo de arrependimento para depois, como aconteceu aqui, eles se comprometeram a receber Jesus como Salvador. E este é o momento decisivo. Eles ouviram o seu primeiro mestre, João Batista, dizer: eis o Cordeiro de Deus. E como tinha dito, aquele que tira o pecado do mundo. E foi esta mesma verdade que alcançou o missionário pioneiro da IPB, o Simonton. Foi essa mesma verdade, amados irmãos, que nos alcançou também. Meus amados, nós fomos transportados da descrença para a crença em Jesus. Esta é uma obra sobrenatural. É Jesus que paga o preço para que fôssemos transportados do império das trevas, como diz lá em Colossenses, para o reino do Filho do seu amor. Deus, sendo tão bom, Ele permitiu esta libertação das trevas para a maravilhosa luz. Mas além dos discípulos de Jesus serem impactados pela sua obra salvadora, a segunda lição deste texto é que os discípulos de Jesus também se submetem ao discipulado. Você pode acompanhar aí os versos 38 e 39, que dizem que Jesus, voltando-se e vendo que os seguia, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes Jesus: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Presta atenção nesse termo. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. No período em que Jesus começou o seu ministério, a relação entre discípulo e rabino era muito valorizada na cultura judaica. Os discípulos, quem eram os discípulos? Em crianças, quem eram os discípulos daquela época? Os discípulos eram pessoas responsáveis por acompanhar os seus mestres, os seus professores. Imagine aí, crianças, lá na escola, você ajudar seus professores. Ajudar a carregar os livros, as pinturas, ajudar a pegar água quando eles precisarem, ajudar os seus coleguinhas. Então, os discípulos na época de Jesus eram pessoas que estavam a serviço dos professores. Eles ouviam as palavras do professor, eles imitavam, faziam tudo que os professores faziam. Os discípulos na época de Jesus eram esperados para participar de todas as atividades do professor, como oração, estudos, serviço na sociedade, na cidade onde eles moravam. No entanto, a relação de Jesus com seus discípulos foi diferente do que a relação dos outros professores. Jesus é o melhor professor. E Jesus não escolheu pessoas por causa da capacidade delas. Jesus não escolheu pessoas bem vistas pela sociedade. Jesus não escolheu os mais altos, os de roupa mais bonita,
os de mais conhecimento, os ricos. Não. Jesus não escolheu as pessoas valorizadas naquela época. Ele escolheu pessoas simples, como pescadores e coletores de impostos. Jesus também não só escolheu pessoas de forma diferente, mas Jesus também ensinou como professor, como mestre, ele ensinou de maneira diferente, usando parábolas, histórias, em vez de simplesmente ensinar a lei e a tradição judaica. Além disso, meus irmãos, Jesus enfatizou a importância do amor e do serviço aos outros, em vez de simplesmente seguir uma cartilha ou regras e regulamentos religiosos. Então, meus amados, Jesus não busca pessoas para segui-lo, ou Jesus não busca pessoas para seguir uma cartilha de preceitos, mas ele escolhe pessoas que sejam realmente discípulas dele. Jesus escolhe aprendizes, pessoas humildes, dispostas a aprender e a imitá-lo em suas ações. E Jesus submete essas pessoas ao discipulado cristão. Pensando naquele conceito, no desenvolvimento de um discípulo, após ser batizada, contextualizando aqui, após ser batizada, a pessoa que crê em Jesus se submete ao segundo estágio da caminhada como discípulo de Jesus. E esse segundo estágio está baseado lá em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, que é aprender todas as coisas que Jesus tem ensinado. É continuar aprendendo. É por isso, meus amados irmãos, que após o batizado, a pessoa não pode pendurar a bolsa de estudos. Irmãos, após batizada, a pessoa continua aprendendo a andar com Jesus através do discipulado. É um constante aprendizado. Observem o diálogo de Jesus, a conversa de Jesus com André e João aqui. O que Jesus pergunta para André e João? Que buscais? Em outras palavras, o que vocês estão querendo ao me seguir? Meus irmãos, com esta pergunta, Jesus testa a disposição deles em segui-lo. Assim como ele posteriormente assegurou os seus seguidores nos seguintes termos. Olha que interessante aqui, crianças. Sabia que Jesus falou sobre raposas? Escute, preste atenção no que Jesus falou sobre as raposas. Quando as pessoas queriam seguir Jesus, ele falou certa vez bem assim, ó. As raposas têm seus abrigos e as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, Jesus estava alertando eles acerca da caminhada desconfortável que deveria ser percorrida no discipulado. Como disse, meus amados irmãos, certo pregador chamado Billy Graham, ele foi um dos pregadores mais influentes do século XX. Billy Graham disse certa vez o seguinte: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos.
Repetindo, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Seguir a Jesus implica em andar na contramão do sistema. E quase sempre, meus irmãos, contrariando ideias pessoais ou interpessoais, quase sempre contrariando ideias ou pessoas que tentam nos dominar, nos fazer desistir. Então, através da pergunta, o que vocês estão procurando? Jesus testa não somente a nossa motivação, mas também a nossa disposição. Então, André e João, eles estavam tão impactados, tão convencidos acerca do Mestre Salvador que haviam encontrado, que eles nem responderam à pergunta. Qual era a pergunta? O que vocês estão procurando? Eles não responderam. Mas eles responderam com outra pergunta. Eles responderam assim: Mestre, aonde assistes? Aonde o Senhor está morando? Alguma criança aqui, se Jesus morasse por aqui, teria vontade de visitar a casa de Jesus? Será como era a casa de Jesus? Bem, a Bíblia não diz. Eu não posso dizer. Mas existe uma casa maravilhosa no céu que a Bíblia diz sobre ela. Jesus foi preparar lugar para nós. E você, criança, poderá um dia não só visitar, mas morar com Jesus no céu. Olha que legal. Mas os discípulos André e João aqui perguntam: Jesus, mestre, aonde o Senhor está morando? O mestre que não apenas ensina o caminho da salvação, mas é o próprio caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. O que Jesus responde aos seus discípulos? Venham e vejam aonde eu moro. Jesus busca discípulos que queiram permanecer com ele. Diga isso, criança. Jesus busca discípulos que queiram permanecer com ele. Muito bem, muito bem. É por isso que os discípulos, eles não estavam desprezando, abandonando o seu professor, João Batista, mas simplesmente eles estavam seguindo um outro professor e mestre apontado por João Batista. E esse professor, mestre, era Jesus. Eles não ficaram presos a tradições recebidas, irmãos, nem mesmo ao conhecimento teórico da mente, mas eles queriam desfrutar de um relacionamento com Jesus. Quantos querem experimentar um relacionamento com Jesus nesta noite? Jesus não é simplesmente para você mencionar o seu nome. Jesus é para você conhecê-lo. Pois a Bíblia nos diz no livro de Jeremias que o sábio não deve gloriar-se na sua sabedoria, o forte na sua força e o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu faço misericórdia, justiça e juízo na terra. Então Deus, ele tem prazer que nós o conheçamos. Você, criança, você, adulto, você que me ouve neste momento, você nasceu para conhecer o seu Criador.
para conhecer o Filho amado Jesus que o Pai enviou à terra para morrer na cruz e te tirar da terra para a luz. Você nasceu para conhecer, amar e servir a Deus e às pessoas. Eu quero que as crianças digam isso. Eu nasci, diga aí, eu nasci para conhecer, amar e servir a Deus e às pessoas. Foi para isso que nós nascemos, crianças. Irmãos, Jesus não é como uma celebridade. Jesus não é como uma pessoa famosa que nós temos apenas informações. Não, ele é o Messias há muito tempo anunciado, que no devido tempo, em determinada hora do dia, ele passa a ser especial para todo aquele que nele crê. E o verso 39 diz que aquela era mais ou menos a hora 10ª daquele dia, quando André e João encontraram e foram para a casa de Jesus. A 10ª hora. Que hora é essa? Bem, se contada a partir das 6 horas da manhã, era por volta das 4 da tarde. Mas se a contagem tivesse como ponto de partida a meia-noite, então o momento em que aqueles discípulos tiveram aquela experiência com Jesus foi por volta das 10 horas da manhã. Então há essas duas possibilidades, mas eu creio que há mais possibilidade das 10 da manhã, pelo fato do texto dizer que eles ficaram com Jesus aquele dia. Aquele dia. Independente do horário, o mais importante, irmãos, o mais importante é o que levou João, o autor bíblico, a mencionar o horário daquele encontro. Certamente ele fez porque aquela experiência marcou a sua vida. João, ele era um dos 2 discípulos, e aquele dia com Jesus impactou tanto, marcou tanto a sua vida, que ele não esqueceu do horário. Ele não esqueceu do momento exato daquele encontro. Você se lembra do momento exato que você teve encontro com Jesus? É momento de resgatar essa experiência, irmãos. É momento de resgatar este primeiro amor. A partir daquele momento, a vida daqueles discípulos não mais foi a mesma. Da mesma forma, amados irmãos, a caminhada no discipulado com Jesus deve resultar em um testemunho vivo, um testemunho impactante. Precisamos então ter uma vida consagrada a Ele, compromisso com o estudo da Sua palavra. Bem, neste segundo estágio, o cristão avança da crença para a maturidade. Mas a terceira e última lição é que os discípulos de Jesus se envolvem na missão. Primeiro, eles são impactados pela mensagem da salvação. Segundo, eles se comprometem com o discipulado. Depois, eles se envolvem com a missão que Jesus estava realizando. Acompanhe comigo o verso 42, quando diz assim: ele, André, achou primeiro o seu próprio irmão. Qual era o nome do irmão de André? Tito? Não. Biblicamente falando, o irmão de André era Simão Pedro.
a quem ele disse assim: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Aí o verso 42, bom, eu li o verso 41. 42 diz assim: e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Meu querido irmão ouvinte, o que você tem a compartilhar, como Cristo te transformou e continua realizando em sua vida, é evangelístico e edificante. É por isso que André levou Pedro para Jesus. Para levar uma pessoa a Jesus, é necessário, primeiramente, ter um profundo relacionamento. Imagina aí, chegar alguém, um conhecido seu, e você está conversando com alguém, e você vai apresentar o seu amigo para o outro amigo que você conheceu. E diz: bem, eu quero te apresentar meu amigo. Qual é o seu nome mesmo? Será que nós esquecemos do nome daqueles a quem nós vamos apresentar a alguém? Então, para apresentar Jesus para alguém, é necessário conhecermos esse Jesus Salvador. É preciso ter relacionamento com Ele, meus irmãos. E voltando à história de Simonton, mais uma vez, ele escreveu em seu diário, no dia 4 de setembro de 1855, ele escreveu alguns compromissos que ele estava assumindo com Jesus. Ainda seminarista, um desses compromissos era número 4. Ele diz assim, compromisso número 4, que era cultivar uma constante comunhão com Deus. Pois como falar aos outros sobre uma coisa de que não se tem experiência? Assim ele questiona a ele mesmo. Como falar de uma coisa, de alguém que eu mesmo não tenho conhecimento? Meus irmãos, a nova geração, os pré-adolescentes e adolescentes, os jovens, eles precisam ser atraídos nem tanto pela doutrina, mas por aquilo que é experiencial e prático. Talvez você e eu eventualmente pense que a nova geração não quer nada com nada, não quer saber de Jesus, não quer saber de algo espiritual. Isso não é verdade. A nova geração grita, a nova geração anseia por experiências espirituais, por testemunhos de fé, por ter testemunhos vibrantes de uma pessoa consagrada a Deus. Se perguntasse quem é Jesus e o que ele fez por você, o que você diria para um adolescente? Bem, o que você diria para seus filhos se eles um dia perguntassem: quem é Jesus, papai? Mamãe, e o que ele fez por vocês? Por que eu devo crer em Jesus? Pois bem, responder a essas duas perguntas é se envolver na missão de Jesus. Foi isso que aqueles discípulos fizeram e é isso que nós devemos fazer também, irmãos. André foi um homem que teve coragem de defender as suas convicções, compartilhando com os outros aquilo que aprendeu pessoalmente com o seu mestre Jesus. André, ele estava sempre ocupado. Esse foi um dos motivos que nós colocamos o nome de um dos nossos filhos, André. Tito também é um nome especial, pois era um amigo pastor do apóstolo Paulo, mas André também, quando ele era
uma pessoa que estava sempre ocupada em conectar pessoas a Jesus. André era um homem de ação. Ele era prático, pronto e disposto a cumprir qualquer tarefa, irmãos. Ele foi chamado não somente de o primeiro missionário local, João 1, verso 41, como nós vemos aqui, mas também o primeiro missionário em terras estrangeiras. No capítulo 12 de João, verso 22, podemos ler isso. E no capítulo 6 de João, André, ele não aproximou simplesmente do rapaz do seu lanchinho, mas ele se aproximou do lanche por causa do rapaz. André não foi um pregador de multidões como Pedro e os outros discípulos, não. Como ex-discípulo de João Batista, André preferia diminuir-se para que Cristo aparecesse em sua vida. Ele não usava o método de evangelismo em massa, rebanhando muitas pessoas ao mesmo tempo, mas um por um, ou um a um, era o método dele. Ele conduzia as pessoas com o seu evangelismo pessoal. De acordo com o texto base, ele achou primeiro a seu irmão. Presta atenção nesse termo. Ele achou primeiro a seu irmão. A missão começa em nossa própria casa. Portanto, se você serve a Jesus solitariamente, sozinha ou sozinho, se é só você na sua casa que professa o nome de Jesus, continue orando para que a sua família, para que um dia você possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, como diz lá em Josué, capítulo 19, salvo engano. Continue orando, porque a missão começa em nossa casa. André achou primeiro a seu irmão. É preciso que nós levemos o evangelho inicialmente àqueles que estão mais próximos a nós. Um exemplo interessante disso, irmãos, é a cura de um homem possesso, lá em Marcos capítulo 5, verso 19, quando queria seguir Jesus. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Diariamente Jesus nos envia para a missão, meus irmãos. Diariamente Jesus nos envia para a missão, para contar às pessoas como Ele, Jesus, teve compaixão de nós. Então, os discípulos de Jesus se envolvem na missão. Bem, já estou finalizando, mas antes de finalizar, eu quero voltar ao relato do missionário e pioneiro da IPB. O relato de Simonton. A história relata que no ano de 1857, antes de concluir o curso teológico, ele recebeu em seu próprio quarto, no seminário de Princeton, ele recebeu a visita do reverendo John Wilson, secretário executivo da Junta Missionária de Missões Estrangeiras da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. E aquela junta missionária tinha sede em Nova York. E desde o início do curso, o jovem Simonton, ele tinha sentido no coração um chamado para o trabalho exterior e vinha refletindo de forma fervorosa sobre o pastoreio. E John Wilson
o incentivou a escolher, ou aquele pastor incentivou o seminarista Simonton a considerar a possibilidade de escolher o Brasil como campo de trabalho. Um ano depois, no dia 24 de novembro de 1858, Simonton escreveu para aquela junta missionária, apresentando formalmente como candidato ao trabalho missionário no nosso país. Inclusive, o Jornal Presbiteriano, deste mês de agosto, publicou a tradução integral deste valioso e inédito documento, cujo original se encontra na Sociedade Histórica Presbiteriana em Filadélfia, Estados Unidos. Se alguém quiser ter acesso a esta carta, antiga carta de Simonton, posso disponibilizar para os irmãos o Jornal Presbiteriano. Certo, vou mandar no grupo. Então, irmãos, por que eu estou, nesta pregação, estou relatando essa história de Simonton? Porque este ano, 2025, no dia 12 de agosto, esta semana, nós iremos comemorar 166 anos da Igreja Presbiteriana no Brasil. Meus irmãos, a história das missões, seja ela bíblica ou seja ela eclesiástica, deve nos despertar para a missão de Deus. E é com grata satisfação que eu me lembro, sabe do que eu lembro? Eu lembro da minha carta. Eu não costumo dar testemunho, ilustrações pessoais, mas creio que cabe aqui. Eu me lembro da carta que eu escrevi para o Conselho da Igreja Presbiteriana de Coco, no dia 14 de fevereiro de 2012. 14 de fevereiro de 2012. Naquela carta, eu expressei o meu desejo de ir para o seminário e, pela graça e misericórdia de Deus, apesar de minhas limitações, hoje estou aqui. E eu me sinto, meus irmãos, beneficiado, eu me sinto em ombros de gigantes. Eu me sinto beneficiado pela vida de tantos pastores, de tantas pessoas que me incentivaram e contribuíram com esta jornada ministerial. Eu desejo também dar minha contribuição no reino de Deus. Eu quero, por fim, trazer pelo menos 3 aplicações para finalizar esta pregação. A primeira aplicação é para aqueles que ainda não formalizaram a nova vida com Cristo. Se você realmente é um verdadeiro discípulo de Jesus, se você já entendeu a obra salvadora de Jesus, eu te desafio a assumir publicamente este compromisso através do batismo ou através da regularização da sua vida como membro de uma igreja genuinamente evangélica, uma igreja bíblica. É um desafio a você. A segunda implicação que eu deixo aqui no final é aos crentes, aos membros desta igreja, a você, membro de uma igreja que está escutando. Não pendure a sua bolsa de estudos. Não pendure. Após o batizado, continue crescendo em conhecimento e maturidade cristã. Estude a Bíblia em casa e nos encontros proporcionados pela igreja. Continue crescendo. Mas a terceira e última lição, para finalizar, é para todos os amantes da missão de Deus.
se envolvam na missão. Assumam o compromisso de pertencimento. Pertencimento de acordo a Bíblia prescreve. Oremos, meus irmãos, orem pelos missionários. Contribuam financeiramente, regularmente, através dos dízimos e das ofertas. Deus não precisa do seu dinheiro, mas a obra se faz com recursos financeiros. Contribua com as missões, mas também seja você um missionário. E por favor, ajude o pastor da igreja a que você pertence. Por favor, ajude seu pastor. Vamos ficar em pé, vamos orar. Feche teus olhos neste momento.